umas cenas de investigação por causa do daltonismo e não sei o quê, e do Van Gogh. Ele dizia-me que o Color-Ed foi o primeiro medicamento criado por um designer. E isso a cena é gira, o design consegue chegar aí. Mas não é o facto de não apetece fazer qualquer coisa, mas às vezes apetece-me ter uma coisa extra. Só para desanuviar um bocado Para, a mente. para não ser bacalhau, há mil e uma maneiras de fazer bacalhau, mas não precisa de ser sempre os mesmos ingredientes. E também não procuro, mas tens algumas áreas em particular que gostavas de... para as quais... adoro fazer cultura. cartazes, adoro transportar todo um enredo, materializá-lo num plano bidimensional. E faço muito mobiliário, a minha casa, quase todo o mobiliário foi feito por mim assim naquela. Que eu vou, aliás, a própria casa, confiro-la com um arquiteto amigo, e porque estou sempre a fazer coisas. Este buraco aqui é a minha oficina, é onde eu me divirto, fazer bonecos, uma série de bonecos que eu depois mostro. Porque gosto de estar sempre a fazer coisas. E o Color-Ed absorve-me muito tempo, mais do que tempo operacional de executar tarefas. Sim. E tempo de pensar como é que eu vou chegar ao metro de Londres, como é que eu vou, nos 15 minutos que tenho de reunião com o gajo da UEFA, como é que eu vou conseguir mostrar aos gajos que isto é uma solução, porque depois há uma série de handicaps e a inovação tem essa questão. Como é que tu fazes? Mas tu tens cada vez mais pensamento estratégico e não pensamento executivo no teu dia-a-dia, não é? As tuas tarefas Tem assim. que ter um bocadinho as duas coisas. Uma por até defeito, confesso. Porquê? Porque, talvez por inerência da formação em design, e de me ter habituado a fazer tudo, e sempre fiz tudo, e não me importo de delegar, só que sempre fui assim, um tipo que trabalha a uma velocidade muito grande. Uhum. Eu quando me sento para executar, eu já sei o que é que vou fazer, não me sai as coisas, estou sempre a pensar nisso, por isso é que te dizia, o futebol relaxa-me. Não Com 90 minutos a ver um jogo de futebol, eu não estou a pensar, mas o Color-Ed surgiu a ir para um jogo de futebol, é engraçado. Surgiu por causa do jogo de futebol? Não, a ir no metro para o foi? jogo. Isto há 18 anos ou há 16 anos, não sei. E porque eu sempre fui um tipo sempre gostei e pensei, acho que tenho esse privilégio. Eu gosto de me levantar de manhã para trabalhar. E isto acaba por... Mas tu davas aulas na altura, há 18, 19 anos atrás, ou não? Assim, eu depois não vou repetir esta história outra vez. Não por isso ponho esta cena... Sim, já está. Há aqui uma série de sequências curiosas e sempre existe uma causa e efeito. Eu quando tinha, imagina, não me lembro, mas 16 anos, o que é que eu vou fazer? Aquela vontade era, se calhar, era alguma coisa relacionada com as artes plásticas, a pintura. Pintava muito, como autodidata e um puto, pintava. E depois, naquela fase em que tu tinhas que decidir, eu tenho 50 anos, por isso tinha 16, estava no 10º ano, sim. Assumidamente quinto curso, que na altura era a área das artes e da arquitetura. E depois, quando se começava a chegar ao 12º, eu disse, ser pintor não quero sê-lo por profissão, de todo, porque eu não quero pintar obrigatoriamente aquilo que os outros querem comprar, quero pintar aquilo que me apetece. E se eles não gostam? O que é que eu vou fazer? Vou fazer um espólio de trabalhos e a ter que terminar a pintar o Menino da Lágrima. Exato. E mesmo que me limitasse em termos técnicos daquilo que era a experiência que tu Sim. trazes da formação académica que possas ter. E surge o design. E eu disse, é isto que eu quero. E na altura eu quase
felizmente, os meus pais, pessoas muito liberais e que me permitiam seguir os meus sonhos, embora na minha família não havia ninguém ligado a estas áreas, eu disse, eu quero ser design, quero ir para design. E ninguém sabia o que era design. Pois eu li que nem se sabia uma coisa que disseste super nem engraçada. sabia escrever a palavra design. E lembro-me uma vez uma história que, pá, um polícia que me mandou parar, já estava na faculdade, pá, um polícia que me mandou parar e ia-me multar por, sei lá, telemóvel não era, que não havia telemóveis na altura. Pá, mas ou excesso de velocidade ou um estacionamento, já não sei. E então ele pergunta-me, estava a preencher o papel e o gajo pergunta-me assim, o que é que profissão? E eu assim, designers. E eu a vê-lo a tentar escrever. Mas hesitaste ou não? Não, disse designer assim, porque eu tinha orgulho em dizer claro. Mas não foi de provocar. E ele não saber escrever a palavra designer e não faz outra coisa. Eu também dou aulas de professor. Isso é como aquela nota da cabeça no passeio ou na cabeça no asfalto, não é? Mas pronto, e então, quando terminei o 12º ano, isto vai dar no Colored, é engraçado. Quando terminei o 12º ano, eu e um colega de liceu resolvemos montar um ateliê. Montar um ateliê porque gostávamos de fazer coisas, pá, e não íamos sujar a casa de um nem a casa do outro. Claro. E tínhamos feito um curso de serigrafia e tínhamos conseguido arranjar muito material para produzir de serigrafia. Se fossem estampar, porque na altura era assim, não havia transferes, estampar publicidade nas camisolas de equipas de futebol, que era um trabalho mecânico, ou reprodução de serigrafia artísticas que a Cooperativa Árvore nos enviava, os autores, a Rodrigues, essa malta toda, de fazer os desenhos, depois nós fazemos o levantamento daquilo, a separação de cores e as impressões daquilo. E isso foi muito interessante, porquê? Porque montamos um ateliê, claro que ninguém ia dar trabalho de designer a uns putos de 18 anos, mas a serigrafia ia-nos permitindo ganhar algum dinheiro e mais, conseguir entrar naquilo que aprendemos na faculdade, que era o conceito de forma adequada à função. É assim, eu estou a fazer um cartaz e ele tem que comunicar de determinada maneira, eu tenho que usar determinado tipo de letra. Isto, na altura, o computador não é como é hoje, nem havia. Claro. Só tive como informática ou área da informática na faculdade no 3º ano. Por isso nós desenhávamos as letras e todo o meu curso, as maquetes que eu apresentava, todas elas feitas em serigrafia. Por isso tinha um acabamento top. Mas obrigava-nos a nos enfiar claramente naquilo que era o resultado final. Isto porquê? Para dizer o que é aquilo que estávamos a falar há bocado. Eu não começava nada sem saber o que é que queria fazer. Porque senão se chegava a meio, aquilo estava mal... Mas o que querias fazer era o resultado final ou era um caminho... Esquiçávamos antes, esquiçava antes e só quando ia produzir eu tinha certeza que aquilo tinha que ser em helvética, porque tinha que desenhar a letra, tinha que estudar os espaçamentos, tinha que saber que queria o fundo azul, porque se eu fazia amarelo e depois não queria amarelo, tinha que fazer tudo de novo, claro. Por isso, um processo... Uma coisa que eu digo muito, e o Colored viveu muito disso, e os 2 primeiros anos do desenvolvimento da tese, que levou ao Colored, eu costumo dizer que eu pensei de mãos nos bolsos. Porque é importante tu pensares de mãos nos bolsos. Porque se tu tens as mãos livres e estás a pensar, tu és tentado a fazer alguma coisa. E depois chegas a meio e dizes, não é isto. Tens 2 hipóteses. Ou continuas com a frustração de não ser bem aquilo que tu queres, mas como já chegaste ali, tens de fazer um bocado mais, ou então tens que voltar à casa partida. E os designers, por natureza, eu acho que são preguiçosos. E é por isso que existem comandos de televisão e vídeos elétricos nos carros. Claro. É porque nós trabalhamos para não ter trabalho. Claro. Por isso, pensar de mãos nos bolsos é tu dedicares claramente a pensar. E uma coisa importantíssima, e acho que devia ser transversal a toda a formação académica, é a geometria. A geometria descritiva é importante. Conseguires visualizar no espaço, tudo isso. Por isso, todo esse trabalho surge daí. E a minha entrada ou a minha ida para o design veio precisamente porque queria uma relação com as artes plásticas, mas no lado mais racional e mais real do dia-a-dia, seja
do produto, seja do que for. Fiz o curso, tive duas opções, tinha duas opções, isso também foi interessante, mas vale o que vale, que foi, tanto poderia ir para as Belas Artes, porque tive notas para ir para as Belas Artes, como poderia ir para a ESAD, que era uma escola de design, que hoje muito conceituada aqui, e que tinha a possibilidade de ter quem me pagasse as propinas, e eu também já trabalhava, por isso não era o ir por ali ou ir por acolá, porque não podia ir por um lado ou para o outro. Optei pela ESAD, porque o manifesto me parecia muito mais inovador e muito mais próximo daquilo que era um conceito Bauhaus que nós estudávamos, ajustado naturalmente a Portugal e aos finais dos anos 80, e fiz todo, e até por uma questão de proximidade, porque tínhamos o ateliê perto, era muito mais fácil fazer aquilo tudo. Fiz o curso na ESAD, sempre com o ateliê a trabalhar, e iam aparecendo mais trabalhos de design, coisinhas pequeninas, mas íamos fazendo, íamos adquirindo portfólio nisso, e terminei o curso em 92, continuei com o ateliê a trabalhar, depois surgiu uma possibilidade de dar aulas, e eu gosto muito de dar aulas, embora seja muito crítico à maneira como o design é ensinado cá em Portugal. Hoje, se calhar, serei menos crítico porque as coisas evoluíram para melhor, mas na altura achava que o design não era bem ensinado cá, não era desonesta a maneira como se ensinava, mas não se dizia tudo, e isso a mim, eu sempre puxei muito pelos meus professores e pelos meus colegas, e eles por mim, porque quanto tu mais mostras, mais tens que evoluir, claro, para te conseguir estar sempre acima do nível, e para esses há sempre lugar. E dei durante muitos anos aulas de design a designers de moda, e interessante porque toda a questão do complementar aquilo que é uma atividade não principal para eles, foi interessante perceber como é que os outros veem, e a maneira de ver o design não pode ser só pelos nossos olhos, há 360 maneiras de olhar para o mesmo objeto, e todas elas são válidas, e tu tens que conseguir entendê-las todas. E pronto, em 99, ou seja, 8 anos depois de me ter licenciado, e a dar aulas, e porque sempre fiz muitas coisas, e nunca consegui estar só focado numa coisa, e a ser pai. E eu pensei, vou ter tempo, vou ser pai, por isso já não posso ir tanto para a Borga, vou ter que ficar mais por casa, vou fazer mestrado. Ou antes, vou voltar a estudar. E aí foi interessante, porquê? Porque um tipo que tinha o ateliê comigo, nós trabalhávamos em todas as áreas do design, que na altura eram 3, gráfico, equipamento e produto. Porquê? Porque eu era formado em design gráfico, ele em design industrial, produto também. Por isso trabalhávamos sempre em conjunto, e fazíamos tudo, desde espaços, cartazes. E pensei, vou fazer o curso de design de equipamento, mas disse, eu já sei tudo, porque eu fiz o curso, fizemos o curso juntos, ele sabe tanto de gráfica como eu de equipamento, por isso ter mais outro curso não quero. E decidi fazer mestrado. E sempre com um propósito de valorizar aquilo que na altura se começava a ouvir falar, muito mais até na área do equipamento do que na comunicação, que era o design for all, o design inclusivo. Cá não, mas lá fora já havia a questão das ergonomias, das acessibilidades, de toda uma questão de mobilidade, muito ligada até à área da deficiência, embora não era esse o meu propósito agora, isso. Mas a questão do daltonismo surge um bocadinho aí. Porquê? Porque a ignorância também nos traz, às vezes, essas competências. Eu sempre tive a ideia que podia ficar daltónico. E a cor para nós, enquanto designers, é uma ferramenta essencial de trabalho. E isto porque, quando eu estava no último ano da faculdade, foi numa altura em que os bancos começaram a largar aquilo que era uma imagem muito institucional, que seriedade, o cinzento, o azul, que te mostrava, que tu olhavas para aquelas imagens muito austeras e conservadoras e dizia, o meu dinheiro está aqui, está muito sólido, seguro, bem guardado. E começou a ser comercialmente muito mais agressivo, apareceu a Nova Rede, que era uma dependência cor, do BCP, que era amarela, o BPA
o Banco Português do Atlântico começou a usar um verde e o vermelho, e começou os bancos a tornarem-se competitivos também para chegar à malta nova. Claro. E eu fiz um estudo sobre a influência, a nova imagem dos bancos e como mudava o paradigma daquilo que era o serviço que um banco te prestava. E lembro-me que na altura tinha uma dúvida muito grande, porque tinha aparecido aí o Banco de Macau, havia aí o Barclays, e eles tinham umas cores muito próximas. E se tu reparares, os bancos têm todas as cores muito separadas. Sim. Hoje, o Novo Banco, o Santander, o Milênio, a Caixa Geral de Depósitos, não há dois bancos com a mesma cor. Sim. Todos eles, até aquele Banco do Funchal, O Banif. o Banif, que tinha aquele roxo. Sim. Não há, e isso desde aí foi muito marcado. E o Barclays e o Banco de Macau tinham uns azuis, ou eram azul esverdeado, ou eram verde azulado, mas eles eram muito próximos. E eu tinha aquele foco, se calhar isto não é... Eu não vejo bem as cores, porque isto não pode ser tão próximo. Sim. Por isso a questão do daltonismo sempre me surge por aí. Depois o Pantone, claramente, tinhas que trabalhar e tinhas que ter a segurança disso, ainda para mais, porque quando estás na área gráfica, o trabalho não termina quando tu tens uma maquete, Claro. ele termina quando está impresso. Claro. E eu tinha que ir, e fazia sempre isso, e gostava muito de fazer isso, que era fazer o acompanhamento de produção na gráfica. Eu ia à gráfica ver, se fosse às 4 da tarde, fosse às 2 da manhã, se o trabalho estivesse no turno da noite, eu queria ir lá porque eu queria que saísse a cor certa que o cliente aprovou e que eu escolhi e tinha que sair. E pronto. E então decidi fazer mestrado em Design e Marketing. Eu, como dava aulas à malta da moda, havia um mestrado em Design e Marketing promovido pelo Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho. Eu disse, vou fazer este mestrado, e fui lá. Fiz a parte curricular, que vale o que vale. Isto anterior ainda à Bolonha, mas um bocadinho peixe a chouriços, com todo o respeito. Mas porquê? Porque eu voltei à universidade já com 8 anos de experiência em cima, Claro. por isso a maturidade que Claro. tu tens já não comes qualquer coisa. Claro. Mas o meu objetivo era, claro, fazer alguma coisa que transportasse a questão do Design for All, o design inclusivo, sem saber bem o que era, o que é que eu queria fazer. E acabei a parte curricular e tínhamos que escolher temas. Éramos 15 pessoas a fazer esse mestrado. Tudo malta recém-licenciada, muitos deles professores na área do desenho, da educação visual, que estavam a fazer mestrado para progressão na carreira. Ou seja, cada um tinha as suas motivações e eu lembro-me que eu e outro eram os únicos que estávamos ali porque queríamos construir algo mais do que uma tese. Que ainda não sabiam bem o que era, mas queriam construir. E eu não sabia bem o que era, aliás. O trabalho se foi precipitando e se foi fazendo. E quando eu disse, epá, eu quero fazer qualquer coisa para os daltónicos, e eu vi assim, epá, daltónicos, isso não existe, é como enterros de anão, nunca vi nenhum. Exato. E eu pensei, mas de facto, se calhar isto não é má vontade, é mesmo porque as pessoas não sabem o que é isto, não querem saber o que é isto. Antes de saberes que 10% da população Antes de saber fosse o que fosse, até com a ideia de que eu podia ser daltónico um dia. Sim. E eu disse, mas isto é interessante. E então fui para a net pesquisar o que era isto de ser daltónico. Eu quase que fiz uma tese Sobre daltónico. para que a universidade aceitasse que eu quisesse fazer aquilo e me deixasse fazer aquilo, porque para eles havia ali uma série de temas que eles queriam que nós desenvolvêssemos, mas eu não queria nada daquilo. E quando descobri que não havia nada, o processo tornou-se aliciante. Claro. E depois eu não tinha pressa para acabar, porque não era o grau de mestre que me ia dar progressões de carreira, porque eu era um profissional liberal, tinha o meu ateliê, as aulas que dava, onde dava, até pelos anos que lá estava, não era o mestrado que me ia fazer subir ou qualquer coisa, era mesmo o pretexto de poder fazer algo que eu queria, que fosse muito mais do que uma tese enfiada no repositório de uma biblioteca de uma universidade. Então não tinha pressa para acabar. Tanto mais que nem precisava dos laboratórios da universidade para fazer uma coisa, porque não era um processo de laboratorial. A universidade não tinha, ela e nenhuma outra, muita coisa a dar, porque não havia nada. Por isso,
eu tinha que criar era um processo que me motivasse a fazer uma coisa que eu não gostava de fazer, que era trabalhar sozinho. Nunca gostei de trabalhar sozinho, mas a tese tinha que ser assim. E então, mãos nos bolsos e pensar como é que eu vou fazer isto. E que quase como um roadmap com um fim, sem saber qual era o fim, mas pensado etapas a etapas, porque podia chegar a certa altura e isto não interessar para nada, mas pelo menos a tese eu tinha. Não interessar para ti ou não interessar para o mercado? Pá, não interessar, não interessar. O que eu gostava de saber era, neste ponto, nesta fase, como é que tu pensaste que todo este movimento, tudo aquilo que estavas a criar, poderia ser uma empresa, podia ser um negócio, podia ser... É assim, eu não... O interessante da inovação é esse, e embora exista uma grande resistência à inovação, o tu trabalhares um bocadinho à frente do teu tempo, isso não é mérito nenhum. Eu acho que é uma oportunidade que tu tens a sorte dela te passar à frente e a conseguir, e teres a capacidade de a entenderes. E porque depois se te envolves não vais para trás. E estava-te a dizer, os daltónicos criam uma coisa. Eu disse, eu tenho que lhes criar alguma coisa. Também agora já não posso deixá-los ficar mal. Claro. Pode não dar em nada. Mas aquilo que era o trabalho solitário que eu sentia a desenvolver uma tese, mesmo com interlocutores e com o outro lado, que ela não era para mim, perceber, há uma vontade grande, há aqui um gap, eu tenho que criar alguma coisa. E se eu quero que seja para o mundo todo, porque esta malta é do mundo todo, porque se for para Portugal, nós escrevemos azul, amarelo e vermelho e está resolvido. Mas isto é para o mundo todo. E depois comecei e o design, que para mim é muito mais do que o boneco, seja a jusante, seja a montante da materialização da coisa, é que é o interessante e o apaixonante no design, que é, se eu quero criar uma coisa universal, eu tenho que saber o que é uma linguagem universal. Então fui estudar tudo que eram linguagens universais, sinais de trânsito, Código Internacional das Bandeiras, sinais de terra-ar, o Morse, todo o Braille, que eu pensava que era universal e não é, mas também não é relevante isso. E depois perceber que a cor e a forma é que garante essa universalidade. Só que a cor aqui não podia aparecer, porque os daltónicos veem as cores de maneiras diferentes. Estava a forma. Registava a forma, mas eu precisava de validar a forma. Então fiz uma série de simulações a que lhes ia perguntando, o que é que você vê aqui? Vejo um sinal de stop. Eu disse, mas isso nem é vermelho, nem diz stop. Pois, mas a forma, então a forma podia tomar a função da cor. E depois tinha que ser fácil. E surge-me aí, numa tal viagem de metro, a caminho do futebol, como é que eu vou construir, porque assim, se houver 30 mil cores, eu não vou criar 30 mil símbolos, porque por mais que eu consiga criar 30 mil símbolos diferentes, ninguém vai memorizar 30 mil símbolos. Nós memorizamos 9 números e é o que é. Por isso, tinha que encontrar uma coisa fácil, simples, e então fui buscar. E foi isso o conceito da adição de cores, porque nós todos tivemos na escola a caixinha de coás, nós e os daltónicos. Pois. Por isso aquilo que eles desvalorizaram e que foi possivelmente numa fase escolar, e eu digo possivelmente porque não foi assim com todos, o primeiro grande estigma de discriminação ou de perda de autoestima, de autoconfiança, que foi quando lhes dizem, você se misturar o amarelo com o vermelho tem laranja. E eles não veem o amarelo, ou não veem o vermelho, ou não veem o laranja, ou confundem isso tudo, ou o verde. Por isso, era recuperar o conhecimento adquirido de todos, mas com uma ideia muito positiva, quase como tornando um jogo mental. Eles olharem para aquilo, para a rosa das cores e perceberem, isto afinal faz sentido. A materialização tangível da coisa faz sentido. E depois, em termos de símbolos, procurar uma solução que fosse simples. Porque nós, designers, às vezes temos a mania de querer
já agora para mais uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha, e depois ninguém percebe por tudo aquilo que é. Porquê? Porque nem todos têm uma cultura visual como um designer tem, como um advogado tem um outro tipo de características muito mais capazes que o fazem ser um advogado. E tinha que ser para todos. E esse foi o grande, se calhar aquele grande aperto no estômago, que foi, eu tenho que saber parar. Porque se eu não sei parar, isto já não é para todos. E isso fez, e dito-me mais tarde, já com a tese defendida e o projeto dito por designers conceituados que eu reconheço e admiro muito, dizerem que a grande virtude do Colored foi conseguir parar sem sujar a cena, sem exagerar naquilo que é, às vezes, o que muito nós fazemos, quando fazemos um logotipo, que é o introduzir algo que seja diferente. Aqui o diferente tinha que ser por defeito, tinha que ser pela simplicidade. Menos é mais, não é? Aqui também. E pronto, e depois, há aqui um dado interessante, antes de chegar, porque há aqui dois momentos. Há um momento da inovação, que é esse trabalho solitário de criar uma solução, uma linguagem, que o mundo não tinha, e depois como é que o levar ao mundo. Mas eu termino toda a redação daquilo, a universidade pouco influenciou, porque também não havia matéria já desenvolvida para fazer alguma coisa. Era preciso arranjar um júri para a minha tese. Quem é que vai ser o júri da tese? Não há ninguém que perceba disto, porque nunca ninguém fez nada disto. E foi uma dificuldade grande. Foram a Barcelona buscar um designer, que eu acho que já não deve estar a trabalhar, porque ele já tinha alguma idade, que era o Henri Tormo, que era um designer da ONCE, porque a ONCE é o equivalente à Capo, trabalha com os cegos, por isso era alguém que tinha já alguma relação com a questão da visão, e era designer, e era um tipo conceituado, e professor universitário, e então veio ele a Portugal ser o júri da minha tese, e entretanto eu faço a proteção do projeto, antes de defender a tese, e ele um dia levava sempre alunos, ou investigadores que trabalhavam com ele, e estava um tipo que assistiu à minha tese, que no fim da tese disse: Miguel, pá, isto não há nada igual no mundo, isto é incrível, essas coisas todas, tens que escrever uma série de artigos científicos, porque isto tem potencial para isso. E eu nunca me tinha pensado nessa cena. Mas achei que era importante, porque uma coisa era eu dizer que isto era único, universal, inovador, inclusivo, que dava o daltónico, autoestima, autoconfiança, independência aquisitiva, todas essas coisas. Outra coisa era o Mas era eu dizer claro. isso não me soava bem, porque nem era para mim, eu nem sabia se dava, porque eu não sou daltónico. E achei que ele tinha razão. Então fui pesquisar congressos internacionais da área científica que eram relevantes para eu poder submeter o projeto. Congresso Mundial da Cor, Retórica da Imagem, o Include 2011, que era um congresso no Royal College of Art sobre design inclusivo, uns ligados ao vestuário, à indústria têxtil, uma série deles. Pá, escrevi 9 artigos científicos, todos eles com a mesma história, mas em templates diferentes e ajustados e fui submetendo. Pá, e o facto é que eu fui aprovado, aceito em todos esses congressos, inclusivamente ganhei prémios do melhor póster, ganhei uma série de prémios, e assim já não era eu a dizer que isto era uma solução, claro. Era a comunidade científica a fazê-la e a publicá-la. Ou seja, o Colored torna-se visível através da comunidade científica. Isto parece um chavão grande, mas o que me tranquilizou muito, porque se eu estava a fazer um caminho que nunca ninguém fez, com todos os desafios que iam surgindo e que me criavam algumas dúvidas, eles iam validando isso e assim, pá, mal não estou a fazer. E pronto. E isso foi importante, deu uma mediatização muito grande, via-se essa divulgação ou essa vertente dos mídia muito mais menos sensacionalistas e pá, inclusivamente das primeiras publicações, que é uma revista que se chama Galileu, que é uma revista da editora Abril no Brasil,
que reconheceu o Colored como uma das 40 ideias que vão melhorar o mundo, e eu começava a ver que já não era aqui em Portugal quem me conhecia, mas já era do outro lado a reconhecerem e a validarem, tudo muito na área do design. E que a Colored já era muito maior já do que o próprio Miguel, ou do que aquilo que tu querias ou pensavas inicialmente, se calhar, não é? Que já era o... Pá, tinha que ser, porque o Miguel aqui não interessa para nada. Claro. A partir do momento em que reconhecem o Colored como uma solução universal, eu deixo de ser relevante no processo, porque o meu trabalho enquanto investigador e enquanto designer termina ali, porque depois já não podia ser só um trabalho meu, sob pena de ele até perder dimensão, porque parecia que era este tipo que era tolinho e agora achava que ia mudar o mundo. E era preciso criar uma dinâmica de chegar a 350 milhões de pessoas, que eu não sei onde eles estão. Se eu procurei sempre incluir sem discriminar, agora eu não podia ir identificar um a um 350 milhões. Primeiro era impossível. E depois desvirtuava tudo aquilo que eu procurei sempre, que era dar ao daltónico uma solução sem que ele tivesse que assumir a sua condição. E tinha que jogar aqui em duas coisas. Isto jogar no sentido positivo, que era, eu tinha que conseguir a aderência do daltónico. E há coisas, há detalhes que são engraçados, com tipo, não, até os pensa, mas não os pensa tão profundamente, e eles correm bem, e agora até podia-te dizer, pá, foi pensado, pá. Mas não, foi muito intuitivo. A minha ideia era ajudar os daltónicos, e é ajudar os daltónicos, e será continuar a ajudar os daltónicos. Mas eu quando criei o Colored, até mesmo para a proteção, para proteger tudo isto, eu tinha que lhe dar um nome. Podia-lhe chamar Miguel, como o Morse é Morse, como o Braille é Braille, mas não fazia sentido. Primeiro os tempos eram outros e nunca me passou pela cabeça isso, tanto mais que nem era para mim, agora o código do Miguel não fazia sentido nenhum. Tinha que lhe dar um nome, mas eu queria lhe dar um nome que não fosse um nome que existisse, para não haver o vínculo a nada. Porque eu procurei fugir, embora muita influência de muita leitura, muita aprendizagem, muita paixão pelo que eu faço, eu queria fugir muita coisa. Para quê? Para não criar a ideia de, eu não percebo nada disso, por isso eu não vou conseguir. Tinha que ser uma coisa assumidamente a partir do zero. A partir do zero. Mas se a minha ideia era ajudar, se eu lhe quisesse dar um nome, eu poderia lhe ter chamado Colored, ajuda a cor, que era mais óbvio e se calhar mais intuitivo para percebermos isso. Só que a bom tempo, e esses tais lives de sorte naquilo que é o exercício de pensamento que tu fazes, eu pensei, se eu vou pôr Colored, o daltónico vai sentir isto como algo para o ajudar. E eu não lhe quero dar esse estigma de pensar, lá vem o tipo que vê as cores todas, agora a ajudar-me a ver as cores. Olhavam para isso logo como uma sensação de se calhar eu não preciso, eu não quero precisar. E optei pelo Ed em vez do Wade. E foi olhar para a mesma coisa de uma maneira completamente diferente. Porquê? Primeiro porque ele olhou para o Ed como o adição, o mais, o positivo. E depois porque o Ed reflete exatamente aquilo que é a essência do conceito, que é a adição de cores. Por isso, tu olhas para os símbolos, olhas para a imagem do código, e se juntares o símbolo do azul com o símbolo do amarelo, tens o verde, por isso o Colored. E o daltónico conseguiu, com isso, ir lá atrás buscar o tal conhecimento adquirido que trouxe da escola e não olhar para aquilo como algo que o deixou envergonhado, certamente, quando lhe ensinaram aquilo, e ver aquilo como coisa. E isso foi determinante. Por outro lado, eu tinha que levar isto para os daltónicos, mas o código só se materializa ganhando vida no produto dos outros. Claro. Por isso eu tinha que encontrar uma maneira de pôr isto nos produtos dos outros. E que tinha que ser sustentável, inevitavelmente. Se existisse o estatuto de empresa social, se bem que não se sabe bem o que é uma empresa social, eu tinha a certeza que tinha no ADN e na minha vontade a vontade de ser uma coisa social. Mas não podia ficar à espera que acontecesse isso. Então pensei,
isto tem que ser sustentável, porque se isto não for sustentável, morre. Porque se eu não me posso dedicar o tempo inteiro a isto, só se posso dedicar isto ao sábado de manhã ou à sexta-feira à noite, isto vai morrer, porque não vai ter desenvolvimento. E depois, se houver apoios, certamente que não é para os daltónicos, porque há problemas muito mais prementes para tratar. Por isso eu vou ter que criar um modelo que me permita chegar aos produtos dos outros e nós juntos chegar aos daltónicos. Criei uma empresa, criei uma equipe, arranjei 3 sócios que entraram numa sociedade, eles com outras valências e outras áreas que eram importantes para mim, e como não tinha para lhes dar, dei-lhes uma participação nessa sociedade. De valências mais de gestão? De gestão, da área jurídica, da área da internacionalização, algo, mas que também nenhum deles percebia muito daquilo, porque não havia nada que nos pudéssemos seguir, o Pantone, ou o Braille, não havia nada. E não havia nada até mesmo no modelo, porque isto era um modelo de cocriação, e é curioso, isto desde o início. Na Colored, o lucro não é um objetivo, é uma consequência. O negócio não é um fim, é um meio, porque eu só consigo chegar aos daltónicos se fizer negócio contigo, para pormos isto no teu produto, e isto que vai chegar aos daltónicos. Ou seja, que tinha que ser um modelo social, tinha que ser justo, tinha que ser democrático, tinha que ser acessível, tinha que encontrar ali um ponto de equilíbrio, e isso ainda hoje andamos quase que já muito mais assertivo, mas ainda com muitas dúvidas, que é porque é que se for muito baratas, se for de graça é impossível, se for muito barato as pessoas não valorizam, se for muito caro as pessoas não pagam. Encontrar um modelo que fosse ajustado e acessível a todos e que conseguíssemos mostrar, e isso era interessante, e é um desafio grande, que é possível ganhar dinheiro e fazer o bem, contra tudo aquilo que era meio processos diferentes, em que se faz bem tem que ser grátis, se faz bem alguém que vai tratar, que não somos nós, e conseguir introduzir numa equação que muita gente fala, o win-win, um terceiro win, que é a valorização de uma sociedade mais justa, mais igualitável. Esse é o win com W grande, não é? Em que, para chegares aí, ganham todos. Todos. E temos este exemplo. Este exemplo, para mim, foi a validação daquilo que eram ideias que eu tinha. E se calhar o facto de eu ser designer, e isto com algumas resistências, e muitas delas minhas, até éticas, não quer dizer que as outras não sejam éticas, claro, mas dentro daquilo que é, não, isso é exagerado, que é regras das quais eu não abdico. Isto não é exclusivo para ninguém, já nos apareceu quem nos desse 10 vezes mais para pôr o código nos seus produtos, mas queria exclusividade no seu setor durante 5 anos. E eu dizer não, nem pensar. Não é que o dinheiro não nos fizesse falta, porque todo o crescimento que vamos tendo é orgânico. Mas é assim, se eu der exclusividade, eu estou a condicionar o desenvolvimento exponencial e sistémico disto. Com mais uma questão, que é, se eu der exclusividade a esta marca, a concorrência vai ter que criar outra solução. E aí vai-me criar muitas soluções para o mesmo problema e vai dar confusão, não vai funcionar. Mas é que isso é super interessante, porque esse exemplo do Uno é espetacular. E eu recordo-me da primeira vez que falámos sobre isso, e tu me falaste sobre essa parceria com o Uno e com a Mattel, que esta parte esta parte social, esta parte da sustentabilidade, que depois se acaba por converter mesmo em negócio, porque eu recordo-me tu dizeres que quando a Mattel colocou o código de cores no Uno, o Uno vendeu mais X%, e portanto isso é negócio, é dinheiro, é o mercado a funcionar, não é? Eu tinha no meu, e isto não é segredo, porque não tem maldade, naturalmente ainda no desenvolvimento do projeto, quando tu dizes onde é que isto faria sentido, o jogo Uno era aquele que era óbvio, não é? Ter isto nas etiquetas de roupa é óbvio, ter isto nos lápis de cor é óbvio, ter isto no Uno é óbvio. É icónico, todos Sim. nós... E então o que eu fiz? E isso, quando nós falamos e trabalhamos
na inovação, não é com inovação, é na inovação, os processos são naturalmente lentos, principalmente se eles não tiverem, essa inovação não tiver a tecnologia como grande interface. Mas é super, sem te interromper, mas é super engraçado tu dizeres trabalhar na inovação. Tu achas que trabalhar na inovação e trabalhar a inovação, tu achas que se trabalha, achas que isso é um skill, que é uma competência que tu és inovador independentemente daquilo que estejas a fazer, ou tu trabalhas essa inovação? Assim, trabalhar em inovação é efêmero, porque amanhã já não é inovador. Quando tu trabalhas na inovação é uma coisa que vai ficar, porque tem um momento, e era o que eu dizia, o Colored podia ter aparecido há 500 anos atrás, e podia porque ele não depende de tecnologia, não depende de nada disso, e não apareceu. Esqueceram-se. Agora, não deixa de ser inovador, mas é uma inovação que há de ser sempre uma inovação. E porque não é aquela que, o telefone do Bell foi inovador, mas depois disso eram aqueles discos que também foram inovadores, até o smartphone. A inovação vai substituindo a inovação. O que é inovador hoje, amanhã pode não ser. Isto há de ser. Por isso é que eu digo, trabalhar na inovação. Mas e se não fosse inovador? Para ti desmotivava, estavas fora? Como é que... Não, nada disso. Tu procuras a inovação? Eu dou-te um exemplo pessoal que é, eu gosto muito de trabalhar na inovação e a mim chateia-me e aborrecem-me coisas ou que já existem ou que existem de uma forma que para mim já é desadequada ou obsoleta. Portanto, eu trabalho a inovação e na inovação. E trabalho mesmo, trabalho essa característica. A questão... E o que não é a mim desmotiva. E é tão engraçado porque um em ou um na altera completamente a coisa. Não, a questão é que tudo aquilo que nós vamos fazendo, ele continua a ser inovador. Porquê? Porque é pioneiro, porque é diferente e basta... Por exemplo, nós integramos o Colored no metro do Porto. Inovador, nunca uma rede de metros tinha uma solução para os daltónicos. E falamos de milhares de pessoas que beneficiam disso diariamente. Integrar isto no metro de Londres é na mesma inovador, porque o metro de Londres nunca teve, ou seja, mesmo sendo... Até Lisboa, contaste-me a Carris, onde está, e na Carris, onde já está. Ou seja, porque não é só a inovação que nós entregamos, é inovação também naquele contexto. Claro que sim, por isso é trabalhar na inovação que eu digo isto. Mas voltando à Mattel, eu tive sempre o Uno como um objetivo, e quando comecei a ver que o projeto podia estar a ser consolidado, eu contactei a Mattel Portugal, porque era o contacto que eu encontrei. E a Mattel Portugal, com todo o respeito por eles, viu isto e disse, isto é giro, mas... E o que é que foi o mas? Foi a resistência à inovação, às vezes com o medo de levar às instâncias superiores uma coisa que não sabiam qual seria a reação do lado de lá. Ou seja, isto parecia-lhes bem, mas a consolidação de uma solução inovadora é assim, se calhar... E depois... Passado 2 ou 3 anos, a Mattel Estados Unidos, que não é mais do que a multinacional de jogos líder de mercado, este jogo é o mais famoso jogo de cartas do mundo, nos contacta e diz, nós queremos usar o código no Uno. Mas quando a Mattel cá te disse, sim, mas o que é que tu sentiste? Sentiste que, se calhar, olha, este meu objetivo de ter o código no Uno, se calhar este desígnio não se vai cumprir. Ou disseste assim, não, estes gajos não sabem o que é que estão... Vocês não estão a ver a história, vou tentar e chegaste... Porque o que tu me estás a dizer é que foi a Mattel Internacional que veio até ti, não foi o teu trabalho, a tua... É assim, não... O que é que sentiste quando eles disseram assim, sim, isto é giro, mas o que é que sentiste mesmo? Estes gajos não percebem, senti que, assim, não consigo nunca dizer estes tipos não percebem ou perdi a oportunidade. Não consigo dizer isso. Porquê? Porque sabia que havia muitas outras.
E quando estás a trabalhar na inovação, se calhar ainda não era o momento certo. E é uma coisa que nós temos notado, e que eu tenho notado em situações mais emblemáticas ou mais, que é, a partir do momento em que tu crias a vontade em alguém, até que ela se materializa, 2 anos no mínimo. Porquê? Porque é preciso digerir. É como comer sushi. Claro. A primeira vez é bom, Sabe mas... mal. A segunda... Claro. E a certa altura já comes tudo. Mas porquê? Porque ele não mudou. Tu é que te foste ajustando e preparando para aquilo. E o gosto foi refinando, a habituação... Mas não vais deixar de comer uns E se calhar rojões. nem tu estavas preparado, nem tu, nem a não Colored tinha- estava preparado para a Mattel naquela altura. Não tinha se calhar os argumentos, tinha a vontade, mas não tinha os argumentos. A tal questão de saberes o caminho. E quando a Mattel dos Estados Unidos me contactou... Foi um e-mail, foi uma chamada de telefone? Foi um e-mail Sim. a dizer que estavam interessados, queriam saber como é que isto funcionava, quanto é que custava, tudo isso. Ou seja, estudaram bem a lição, e hoje mais do que nunca, mais do que antes se nota, quando nos contactam já vêm com a lição um bocadinho mais estudada. Marcámos uma conference call, um Skype, e foi interessante, e eu sou um desbocado. O que eu penso eu digo, sem medo. Então estava o head of designer dos gajos, os gajos do marketing. Estavas tranquilo ou como é que estava o teu estado emocional? Tranquilo. Assim, o pior que podia acontecer era eles dizerem que isto não precisava para nada. Não é? Por isso, não era destruir nada que eu tinha feito, era fechar uma gaveta. E eles abriram a porta. E eu podia entrar e não dar em nada ou ser corrido. Mas uma coisa era, não ia ser corrido ao pontapé. E estava lá toda a gente? E eu perguntei-lhes, depois de perceber que eles queriam mesmo isto, eu perguntei-lhes claramente, digam-me uma coisa, de designer para designers, um gabinete de designers que tem 40 designers criativos aí a trabalhar, porquê que vocês vieram a Portugal buscar isto? Porquê que não criaram vocês uma coisa? Embora isto esteja protegido e nos Estados Unidos está protegido, mas podiam ter feito outra coisa qualquer só para o Uno. E a resposta que eu tive do lado de lá foi, mas para quê? Já vimos isto em tantos lados. Nós queremos ter isto no nosso produto porque queremos vender 13 milhões de jogos. Mas mais do que isso, nós queremos ajudar a ensinar as pessoas o que é que isto é. Isto Colored. E tu, quando tu tens a maior multinacional do mundo de jogos, o mais importante jogo do mundo de cartas, e eles te dizem isto e pagam para usar isto, e se calhar... Repita lá outra vez que eu não percebi. Não, eles se calhar até lhes ficou mais barato virem cá buscar a licença disto do que porem 5 designers deles à hora a trabalhar numa solução. Mas não, mas o facto é que as vendas da Mattel, do jogo Uno, nos Estados Unidos, no primeiro ano, que foi em 2017, aumentaram em 66%. É espetacular. Dito por eles, aliás, eles candidataram esta parceria a uma série de prémios de publicidades e não sei, e ganharam uma série de prémios. Este jogo, que tem 46 anos, está hoje exposto no Smithsonian Design Museum em Nova York, por causa do Colored, em que o curador dessa exposição no Smithsonian Design Museum fez uma exposição de objetos que se ajustaram a chegar a mais pessoas, mais inclusivos, e está lá o Uno 1971 normal e 2017 versão inclusiva do Uno. Ou seja, conseguimos aportar não só o tal impacto social, que é inquestionável, o impacto económico, porque eles ganharam dinheiro com isto, e a notoriedade de um jogo que conseguiu chegar ainda mais longe. Mas, o ano passado, 2019, a Mattel lançou um Uno em Braille. E os presses, toda a comunicação que surgiu aí na net, do press release deles, foi o Uno Colored foi um sucesso e ajudou os daltónicos, e nós agora queremos chegar aos cegos. Ou seja, é o que eu digo, eu só fiz 5 símbolozinhos que representam as cores. Estás a ver? A sociedade e tudo isto faz o resto. É super engraçado porque tu estás a falar, agora quando falaste no exemplo do Smithsonian, epá, eu fico arrepiado quando dás, juro que me fico arrepiado com o impacto com estes exemplos.
E eu imagino, e muitas vezes a Colared entrou na minha vida assim, entrou mesmo, vejo-nos na Sinalux, vejo nos sinais, na roupa, e cada vez que eu vejo, eu sinto assim, pá, porra, ganda Miguel, e sinto mesmo aquela, estás a ver, aquela felicidade por ganda Miguel. E eu imagino como é que tu, quando vês isso, o que é que sentes? O que é que isso dá? Sentes aquele, pá, porra, consegui, pá, estou no caminho certo, o que é que sentes? O que é que isso te...